partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Toda empresa fala sobre crescimento, mas nem toda empresa entende que crescer passa necessariamente por pessoas. Pessoas que são escolhidas, desenvolvidas, acompanhadas, em alguns momentos também desligadas. E a verdade é que gestão de pessoas é ainda um dos maiores desafios dentro das organizações. Contratar bem, formar equipes consistentes, manter talentos e tomar decisões difíceis, tudo isso exige muito mais do que técnica, exige liderança. Para abrir o nosso cafezinho de hoje, eu trago uma reflexão da especialista em gestão de pessoas, Érica Linhares, que diz assim: você não constrói uma empresa forte sem tomar decisões difíceis sobre pessoas. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos Define, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, começa agora o Cafezinho Missioneiro. Programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa hoje eu recebo aqui meu parceiro e já sócio do cafezinho, né? Rodrigo Zucco. O Zucco, empresário à frente da Imobiliária Jäger, uma empresa familiar e tradicional aqui da nossa cidade, vem se destacando não apenas pelos seus resultados, mas pela forma como estrutura e desenvolve suas equipes. Além disso, o Zucco é empreendedor ativo na comunidade, atua em entidades, fomenta o empreendedorismo nas escolas e também compartilha conhecimento através de aulas e treinamentos na área de vendas. Zucco, muito obrigada pela presença. Que bom, que alegria te receber aqui de novo. Oi, Dani, boa tarde ouvintes. Estamos aí de novo, mais uma vez. Mais uma vez, que bom. Trocar uma ideia. Tu sabe que fazia tempo que eu queria trazer esta pauta para o cafezinho. Uma, porque eu acho que é um diagnóstico da nossa cidade, como a gente conversava antes de entrar aqui ao vivo. Eu acho que as empresas ainda têm pecado muito quando a gente fala de pessoas e de gestão de pessoas. A gente já está cansado, inclusive, de ouvir que o maior ativo das empresas são as pessoas, né? Tudo que é treinamento, palestra, evento, enfim, fala-se muito disso. Então, às vezes, parece que passa despercebido de tanto que a gente fala daquilo, né? E aqui na nossa cidade não é diferente. Eu percebo, né, empreendedores, empresários, por vezes se queixam muito, porque eu não consigo, porque não acho gente, não consigo manter, ou quando a pessoa fica boa, a pessoa sai. Essas reclamações, esses questionamentos, eles são reincidentes, assim, né? Então, eu fazia horas que eu queria ter essa conversa, e eu queria ter essa conversa contigo, porque pode até achar que o teu processo seletivo talvez seja um tanto quanto diferente, mas eu acho que é fundamental que se tenha um processo, né? Que se tenha um processo estruturado, e eu entendo também que a parte mais importante desse processo é quando as pessoas entram nas empresas, como elas são contratadas, a forma, e que a gente tem que demorar para que isso aconteça, que a pessoa tem que passar mesmo por processos que a tragam ali para aquela realidade daquilo que vai ser a vida dela a partir da contratação. Então, pode ter aí algumas peculiaridades, mas eu acho que funciona. Então, eu queria muito que essa conversa fosse contigo, e eu acho que vai ser rica a nossa conversa de hoje. E aí eu vou começar justamente por isso, né? Porque contratar é um desafio para as empresas hoje, né? Não se tem muitas pessoas disponíveis, ou não se tem pessoas disponíveis que tenham um currículo que seja bom. Muitas vezes também o currículo não quer dizer nada, eu acho que a gente vai falar disso também. Mas por que tu acha que existem tantos erros na parte do processo seletivo? Bom, Dani, só complementando o que tu falou ali das pessoas, eu realmente acredito, nós lá temos missão, visão, valores, eu entendo que isso é legal, não é um negócio só para botar na parede, e eu sempre digo que as pessoas são quem levam a empresa até a visão. Que sem as pessoas, nós não teríamos essa ponte, né? Elas são a ponte que levam nós até lá. E eu vejo que o empresário, às vezes, eu sei que eu estou generalizando aqui, via de regra, toda generalização é burra. Sim. Mas o empresário, via de regra, ele não considera isso, ele não entende que o colaborador é de fato a ponte. Eu vejo assim, às vezes eu converso com amigos, conhecidos, falam, bobagem, colaborador. Não é colaborador, é empregado. Tá, na lei é empregado, empregador, mas de fato, se tu fizer uma boa contratação, ele
colabora para o resultado no final. Com certeza. Então, faz todo sentido que tu chame ele de colaborador se ele foi bem contratado e, de fato, ele contribui e colabora, né? Então, mas respondendo a tua pergunta, eu entendo, Dani, que assim, sim, tem que ter um processo seletivo e esse processo seletivo necessariamente precisa passar muito pela cultura do negócio. Ó, começamos bem. Se a cultura do negócio não estiver madura, tem uma frase célebre, eu acho que é do Drucker, mas eu não tenho certeza agora, que é que a cultura como estratégia no café da manhã. Acho que é do Peter Drucker, não tenho certeza. E é bem isso, assim, se eu não tenho uma cultura bem estruturada, eu não consigo contratar do jeito certo, e daí o cara vem, né, quebrado. Mas falando em contratação, em processo seletivo, uma coisa que todo mundo me pergunta, assim, pois é, mas daí o cara é muito bom e eu contratei e o cara não entregou. Experiência não é o mais importante. Por quê, Dani? Porque de repente esse cara tem experiência em uma série de outras coisas, mas ele não está alinhado com a cultura do negócio e de repente não vai entregar no teu trabalho, né? Então nós lá da imobiliária, nós contratamos por comportamento e não por currículo. Que é o grande motivo dos desligamentos futuramente, né? Sim. A gente contrata pelo currículo e acaba desligando pelo comportamento justamente por não... Inclusive eu falo isso para os candidatos, né? Eu falo, olha, normalmente as empresas contratam por currículo e demitem por comportamento. Então nós contratamos por comportamento para que depois desenvolva a técnica, não né? precisemos demitir o cara porque ele, né, ensinar, nós ensinamos. E daí, de novo, volta um pouco para a cultura do processo, né? O nosso processo estando estruturado, o cara chega lá e eu ensino ele tudo. Então eu não preciso ficar me preocupando com isso, porque eu vou ensinar esse cara depois. E se ele tem comportamento, ele vai aprender. Ele vai aprender. Né? Ele vai acabar entregando. O que tu entende que seria ainda a grande diferença de contratar na urgência e ter uma estratégia de contratação? E por que é tão importante? Se tu concordar que se tem uma estratégia... Puxa vida. É difícil contratar na urgência, Dani. Assim, eu muitas vezes já precisei desesperadamente de alguém, de eu estar com a equipe pronta, daí sair 1 ou 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo e eu ficar precisando, desesperado. E todas as vezes que nós contratamos na urgência, nós acabamos pegando alguém que não tinha o perfil. E ela se tornou a fruta podre que contaminou lá o conjunto. Fruta podre, não que a pessoa era uma, né? Mas que era a pessoa inadequada para aquele cenário, para o meu negócio, para minha empresa, para aquela turma ali. Então, certamente, ela em outro lugar não seria fruta podre, seria muito mais feliz, seria muito, né, muito melhor. E isso é uma coisa que eu tomo bastante cuidado, sabe, Dani? Eu procuro contratar pessoas que vão ser felizes ali. Porque não adianta eu contratar um cara que vai trabalhar lá e que vai odiar trabalhar lá. Aí ele não vai curtir. E daí ele não vai entregar. E daí quando começar a ter meta, resultado, tem coisa... O cara não vai entregar. Então eu me preocupo, e me preocupo mesmo. E pode perguntar para qualquer um dos meus colaboradores. Às vezes eu passo, se eu vejo que alguém não tá muito legal, eu paro assim e olho no olho do cara e pergunto, tá bem? Tu tá feliz? Tá tudo certo? E eu vejo que às vezes o pessoal, os mais novos principalmente, né, me olha assim, que é esse louco? Da onde surgiu isso? Tu quer saber da minha felicidade? O que tem a ver com o trabalho? Me deixa trabalhar, né? Daí eu chamo pra mensagem, o que tá vendo? Tá tudo bem? Daí às vezes a pessoa, tô com um problema em casa e tal. Então tá aí, eu não posso te ajudar? Vamos lá, né? Okay. De repente só conversar já ajuda, né? Às vezes ajuda. Sim. E nós temos muito isso, eu e os gestores lá na imobiliária, né? Então, nos preocupamos de verdade. E é muito legal porque os colegas também fazem isso. E é uma cultura tão forte que teve um dia que eu tava passando e eu vi um colega meu dando um chocolate para outro colega. Daí eu, que legal, não sei o quê. Daí depois ele falou, ela não tava legal. Aí eu dei o chocolate. Porque acolhimento faz parte, assim, eu acho que é uma coisa legal, que é um pouco recente, que as empresas finalmente entenderam que não tem como a pessoa deixar os problemas fora da porta do trabalho e só ficar o corporativo ali, não existe. Tu não arranca um chip, né? E diz, não, agora eu sou profissional e agora eu sou. Não tem, é uma pessoa só. Mas respondendo a pergunta, Dani, então assim, contratar com pressa normalmente não dá certo. Então o ideal sim é que tu tenha um processo de contratação e que ele esteja permanentemente aberto o ano inteiro. Então fica sempre recrutando, buscando, encontrou alguém com perfil, contrata. Mas eu já tô com todas as vagas preenchidas. É no perfil? Contrata. Mas eu não tenho vaga para colocar. Cara, vai cobrir as férias de todo mundo então. Porque é tão difícil encontrar alguém alinhado com o perfil do negócio, quando tem, né, o perfil pronto, claro, a cultura já estruturada,
que quando chega alguém, contrata. Já aconteceu comigo agora, recentemente, tinha um rapaz que era muito bom. Eu olhei, nossa, esse guri é ótimo. E a Regiane, que é minha gestora, né, falou assim, olha, não tem vaga, não interessa. O cara é bom, contrata. Depois nós vamos ver onde é que nós vamos colocar ele. Sim. Só contrata e depois Não vamos ver. perde, né? Não perde. Agora eu quero falar contigo exatamente sobre isso, sobre o processo. Porque assim, ó, eu, na mínima vaga que eu tenho lá, que é a menina que trabalha comigo, eu sabia exatamente que tipo de habilidade, que tipo de competência eu queria para essa pessoa que ia trabalhar dentro da minha casa, cuidar do meu filho, cuidar da minha casa, ficar comigo ali. E quando eu busquei isso, eu sabia o que eu não queria e o que eu queria dessa pessoa que ia estar dentro da minha casa. Então, eu acho que mais do que nunca, não só as pessoas precisam ter autoconhecimento para saber que tipo de vaga que eu vou me candidatar, porque daqui a pouco eu também vou me candidatar para uma coisa que não tenho perfil, então não adianta eu ir lá fazer parte daquele processo seletivo, né? Mas o contrário também é importante. O gestor, ele precisa entender que competências e habilidades ele espera desse futuro colaborador, para que ele também não se frustre, para que o processo seletivo dele seja o mais claro possível, que esse alinhamento de expectativas aconteça desde o princípio. Como que tu orientaria um processo seletivo mínimo? Não precisa ser tão estruturado como eu sei que é o teu lá, né? Que tu criou um processo estruturado e que eu acho sensacional, porque eu acho que quanto mais etapas, mais a gente conhece as pessoas, né? Com certeza. Então, acho legal. Mas assim, daqui a pouco nem todo mundo tem essa disponibilidade e nenhuma cultura já fortalecida para poder entender o seu processo. Mas o que tu sugeriria, né? Um mínimo para um processo seletivo acontecer com sucesso? Primeira coisa para os gestores, né? Uma coisa que ninguém faz e que eu aprendi há muito tempo com o Sebrae, é tu fazer uma descrição do cargo. Normalmente as pessoas contratam sem saber, o próprio gestor, a própria empresa não sabe exatamente o que ela quer. Então faz uma descrição do cargo, né? E eu não estou falando só das tarefas, né? Das atribuições do cargo, mas qual é a CBO, quanto que esse cara vai ganhar, daí que comportamento se espera que esse cara tenha, né? Até coisas assim, o que eu gostaria que ele não tivesse, isso tudo tem que colocar na descrição do cargo. Aí tem coisas que dizem assim, mas isso eu não posso colocar, cara, isso é um documento interno, é teu. Quando tu estiver avaliando, tu vai olhar para isso e tu vai saber assim, cara, esse cara se encaixa ou não se encaixa nessa função. Isso ajuda muito. Muito. Então, outra coisa, assim, no nosso processo lá, eu tomo cuidado, que tu falou, né? Eu tomo cuidado de perguntar para todo mundo quando chega lá, se candidatou para que vaga? Daí, teve agora nessa última dinâmica que nós fizemos, teve 2 ou 3 candidatos que falaram assim, não sei. Mas você está vindo aqui fazer um processo seletivo, você não sabe para que vaga é, para que função é? Não, qualquer função que tiver, eu quero trabalhar aqui na Jäger. Legal, nós temos agora a vaga que está aberta de provador de comida estragada. Fala pra sacanear, né? Daí me olha assim, como assim? Não é porque nós andamos comendo uma comida estragada, aí tava ruim, daí agora nós compramos, sempre tem alguém que come a comida estragada no nosso lugar. Aí eles ficam me olhando assim, cara, como é que tu não sabe pra que tu quer? Organiza, Poxa, vamos lá. Mas daí é bom porque já começou o processo aí, já não entra, tudo né? Tudo faz parte do processo. Exatamente. Só que assim, o pessoal, quando chega lá, eu sempre converso com os candidatos, né? Normalmente eu participo ativamente dos processos seletivos, só não participo se eu não tô, se eu tenho algum outro compromisso e ele roda bem legal sem mim. Então não precisa ter eu, isso já funciona super bem e é muito legal porque toda a imobiliária participa do processo seletivo. É muito legal isso. Inclusive isso é uma coisa que eu aprendi com o Ganhando Tração. O livro Ganhando Tração, ele fala sobre isso, sobre toda a empresa participar junto. Então é desde do cara que entrou semana passada até a minha gestora que tem 39 anos de casa, todo mundo participa do processo, todo mundo conversa com os candidatos, tá? Então isso é bem legal. Só que o pessoal chega lá já me conhecendo, porque a primeira etapa do nosso processo é um vídeo de 2 horas que o cara recebe. E ele assiste o vídeo e o vídeo fala só sobre a cultura do negócio. Então ele já tem noção, assim, de como é que é a empresa. E é muito louco, Dani, porque a nossa cultura é tão forte, o cara olha para aquele vídeo e ele pensa, não quero isso para mim. E para nós é ótimo, porque aí já sai mais ou menos uns 60% dos candidatos. Já dizem, não é isso que eu quero, quero outra coisa. E tá tudo bem. Não vai espantar ninguém, né? Não é essa a intenção. Não é a intenção. A intenção é atrair quem tá afim. Exatamente. Isso, quem tá alinhado com o nosso Exatamente. processo. Tá, aí tu deu essa dica de descrever a vaga com clareza, né? De ter clareza ali da vaga.
E no dia do processo, da entrevista, tem alguma coisa que tu entende, assim, que é fundamental, que precisa ser dita, ou que precisa ser perguntada? Quanto tempo seria o ideal durar um processo, uma entrevista ou um processo seletivo? Olha, Dani, a rigor, quem trabalha com recrutamento e seleção diz que um processo seletivo completo não dura menos de 1 hora. Uma boa entrevista, que tu aprofunda, que tu conversa. Eu, como tenho muitas etapas, eu já vou tentando identificar muitas coisas de comportamento nos processos anteriores, nas etapas anteriores, já vou identificando várias coisas antes. Eu gosto muito de analisar comportamento, então, do jeito que o cara caminha, aperta a minha mão, se veste, respira, eu já estou avaliando, já estou vendo, esse aqui funciona para tal vaga, esse aqui funciona para outra vaga. Então, tem pessoas que vêm falar comigo, assim, com um perfil super comunicativo, que tem uma extroversão mais alta, uma dominância mais alta e que vem para uma vaga de administrativo, para ficar escondido atrás do computador. Eu falo, não, esse cara aqui, eu vou trabalhar com atendimento, vou trabalhar com vendas, já fico pensando assim, vou direcionar esse cara para outro lugar, pelo jeito que o cara chega, às vezes, no aperto de mão, né? Então, isso é muito legal. Mas, assim, o que eu gosto de perguntar, porque o meu objetivo é conhecer comportamento, né? Sim. Porque experiência nós vamos ensinar o cara lá Exato. dentro. Então, eu começo a perguntar coisas alheias ao trabalho. Eu começo a perguntar, o que tu faz? Qual é o teu plano para daqui 5 anos? O que tu faz de hobby? O que tu faz no teu dia a dia? Tu mora com quem? Para eu entendendo como é que é a vida desse cara, como é que a vida trouxe ele até aqui. Uhum. Porque o que ele fez da vida para chegar até ali é o que torna ele quem ele é. E são esses comportamentos que vão fazer esse cara se adequar ao meu negócio ou não. Então eu vou tentando entender assim, cara, quem é esse cara que está aqui na minha frente? Porque não adianta eu olhar o currículo ele aceita tudo, aceita Exato. qualquer coisa. E eu quero saber quem é esse cara. Porque esse cara vai compartilhar a maior parte da vida dele comigo daqui para frente. Uhum. Poxa, ele vai passar Mais tempo contigo. do que com a família, que, né, é 1/3 da vida dormindo, 1/3 da vida trabalhando e o outro 1/3 para todo o resto. Então, poxa, se ele vai passar 1/3 da vida dele comigo, deixa eu ver quem é esse cara. Se esse cara realmente, né, tem liga com o que nós estamos procurando aqui. E, via de regra, né, quando tem, os caras se apaixonam, nós nos apaixonamos, daí dá casamento. E exatamente. Agora tu falou uma palavra sensacional que eu acredito muito que porque tem que ter essa troca, né? É um processo ganha-ganha. Claro. E eu acho que as coisas começam erradas justamente quando o contratante ele quer ter algum tipo de vantagem naquela pessoa. Não pode ser assim, não funciona. Talvez funcione por um tempo. Tu sabe que outro dia eu estava conversando com o Rafael, do Sicredi, que é o gestor aqui da agência maior, né? E lembrando do início da minha fase de gestão... Rafael também é profiler, viu? Ele também... Sim, ele também vai... Nós temos já uma coisa marcada para isso, para trazer essa pauta. E daí, nós falando, enfim... E aí eu falando pra ele, Rafael, que loucura, né? Quando eu lembro desta gestora que eu fui, sei lá, 20 anos atrás, e que a gente fazia resultado à base de laço, né? Era horrível. Era horrível. Isso é um custo muito alto. Custa muito, custa para todo mundo, custa para quem é gerido, custa para o líder. Né? Nem é líder, né? Daí aquela coisa do chefe, do líder. E daí o Rafael disse, Dani, mas foi o modelo que nos trouxe até agora. O que a gente não pode é daqui adiante, sabendo que existe uma outra forma de liderar, seguir fazendo o que se fazia antes. Sim. Porque se é uma coisa que existe, é que o mundo mudou, as pessoas mudaram, né? A gente tem aí uma nova geração, inclusive, né? Que a gente precisa trabalhar junto. Que pensa bem diferente. Pensa muito diferente da gente, muito diferente. Com prós e contras, né? E se a gente não se adaptar, a gente tá ferrado, porque não tem pra onde correr, né? Eu falo isso com os meus gestores uma vez por semana, pelo menos. Eu falo assim, gente, olha só, essa geração nova veio pra ficar e nós temos que nos adaptar. Não adianta ficar reclamando, pois é, porque essa nova geração tá aí daí, cara. Vamos aprender a lidar com ela. E era isso. E ela tem que entrar no negócio. Nem que nós tenhamos que moldar o nosso negócio à nova realidade do mundo. E é isso que faz as empresas se manterem no mercado. São empresas que conseguem se adaptar ao mundo. Exato. Não querer que o mundo se adapte à empresa, não é assim que funciona. Exato. Então, e essa nova geração, ela também são os nossos clientes, né? Então, ou nós nos adaptamos a eles, ou nós vamos perder toda uma geração de clientes. Exato. O que também está errado, né? Olha, tinha mais uma meia hora pra gente falar só disso, né? Mas eu vou ter que chamar o intervalo. Agora são 13h24. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no cafezinho, com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé, Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. O cafezinho missioneiro volta já.
Novos Horizontes FM. Você acredita no poder da transformação? O Fundo Social da Sicredi União Rio Grande do Sul Espírito Santo está aqui para transformar realidades através de projetos sociais de entidades sem fins lucrativos. Este ano será destinado mais de 3 milhões para projetos que promovam educação, saúde, cultura, esporte, meio ambiente e segurança. As inscrições estão abertas até dia 17 de abril. Acesse o site da Sicredi União e inscreva o projeto da sua entidade. Sicredi, gente que coopera, cresce. Eu sou o senhor infiltrado. Fico ligando o esgoto das casas onde não devia. Adoro jogar tudo na rede que escoa a chuva. Assim eu escapo sem tratamento e vou direto pros rios e pras praias, levando sujeira pra todo lado. Acabou, senhor infiltrado. Ligação irregular de esgoto é crime contra o meio ambiente. Regularize a sua ligação e ajude a proteger rios, lagos e praias. Todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h27, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, hoje falando sobre gestão de pessoas com o Rodrigo Zucco, da Imobiliária Jäger. Bom, depois de falarmos um bloco inteiro a respeito de contratação, depois de contratar vem a parte do desenvolver e manter, né, essa equipe. Sabe que a Érica Linhares, ela tem essa... Eu sou fã dela, se tu não conhece ainda, busca lá na internet, que ela tem, assim, um trabalho sensacional. E ela fala, assim, que existem, então, os extraordinários, que são aqueles fora da curva, né, que fazem mais, enfim... E tem uma palavra que até é meio ruim de usar, mas são os ordinários, que são, né, as pessoas que fazem o resultado ali normal, enfim. E ela fala muito da manutenção desses dois perfis, né, de pessoas, assim, os extraordinários, da dedicação que se precisa ter para essas pessoas que fazem muito resultado, né, e que trazem resultado mais rápido ou mais resultado que os outros. E de fato a gente tem muito, né, nas equipes esses que acabam tendo um resultado maior. E os demais, então, que vão acabar muitas vezes fazendo até por sentir um certo desconforto por conta daquele extraordinário que faz e que acaba empurrando, né, os demais, né, dentro daquele desconforto a fazerem. Mas, para a gente chegar num patamar desse de identificação de perfis, quem é que faz mais, quem é que faz menos e como que eu levo isso, é um grande trabalho, né, uma grande dedicação, e aí eu reforço a origem da palavra dedicação, que tem a ver com o tempo que se utiliza, né, para fazer aquilo. Foi o tempo que dedicaste a tua rosa. Então, porque é isso que eu acho que eu vejo às vezes as lideranças pecando, sabe, Zucco? Querem que a pessoa se desenvolva, mas daí eu vou te dar um curso online e tu vai lá e faz. E eu acho que não é bem assim. Talvez isso seja parte de um processo de desenvolvimento, né? Mas não pode ser só apenas isso, enfim, né? A pessoa muitas vezes não tem condição de se autogerir. E acaba que as lideranças, elas pecam, né, justamente nessa parte. Botou para dentro e depois acha que a equipe vai ir sozinha ou vai ir por demanda.
como que tu entende que precisa ser esse processo depois que tá na equipe já? Dani, o processo ideal é muito longe do processo real, né? Ah, com certeza. Muito longe. Assim, o processo ideal é tu não trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, o cara ser contratado, ele ficar um tempo inteiro num treinamento, ele aprender sobre a empresa, sobre a função. Aí ele vai, faz o carrapato com o cara, senta do lado, aprende como é que faz. Tem todo um POP, né? Um procedimento operacional padrão, todo manual, descrito com os prints, tudo. Sempre que o arquivador ele vai lá e enxerga, além da pessoa explicar, né? A pessoa vai, explica. Esse é o mundo perfeito. E depois ele vai, começa a fazer e alguém fica do lado, acompanhando os primeiros dias, até que ele consiga andar sozinho. Depois ele andar sozinho, daí sim, que daí é o que normalmente as empresas fazem, começa a ter uma gestão em cima dele. Ó, esses são os teus números, vou monitorar esses números, vai acompanhando os números, ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, ou semestralmente, enfim, daí depende, né? Como é que é a cultura do negócio. Nós temos metas diárias, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Então, claro que cada função é diferente, cada meta é específica para cada coisa, então é bem super nichado. E é feito acompanhamento diário. Nós temos reunião todas as manhãs com a equipe para acompanhar os números. E é claro que eu estou falando assim, só da parte técnica, mas também tem a parte comportamental, que é muito importante. Sim. E nós conversamos muito, que é o que a Dani da Groker ela chama de PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é super legal, porque daí eu sento com o colaborador e vejo, nós avaliamos juntos. Como eu sigo muito os ferramentas que já existem, eu não reinvento a roda, né, Dani? Então eu vejo que funciona e aplico no negócio. Então nós fazemos o 360. O que é o 360? Todo mundo faz uma avaliação de todo mundo. Isso para a premiação no final do ano do colaborador do ano. Então, todo mundo escolhe o colaborador do ano. E isso, claro, evidentemente, é anônimo, né? Então, vai lá no Forms do Google e tal. Tudo de graça. Vai, o próprio pessoal, daí nós sabemos que falta um, porque faltou um. Mas quem é, eu não sei. Nós gente, falta um, ainda falta um. Alguém tá faltando. E ficamos cobrando até a última pessoa fazer. E nessa avaliação, essa mesma avaliação que é passada por toda a empresa, eu peço para a Dani, por exemplo, fazer, a Dani faz e eu faço. Nós fazemos juntos. A Dani se avalia e eu avalio a Dani. E daí nós vamos comparando e conversando, ponto a ponto. Ó, Dani, esse ponto aqui para mim deu super baixo, para ti deu ok ou deu alto. Por que tá diferente? Como é que tu enxerga esse ponto? Ah, eu enxergo assim, você enxerga assim. E daí nós chegamos num consenso naquele ponto. E enquanto não chegar no consenso, não vai para o próximo tópico. Vamos conversando até eu entender por que ele considera que aquilo tá alto e eu concordo, ou ele entender por que eu considero que tá baixo e concordar, e daí nós vamos para o próximo ponto. Aqueles pontos que precisam de desenvolvimento são os primeiros pontos que se começa a trabalhar no PDI. E daí estabelece, ó, o que nós podemos fazer. E eu gosto muito de construir conduzindo. Então eu vou lá e converso com a Dani, por mais que eu saiba a resposta, se eu chegar e disser assim, olha, Dani, agora tu vai ter que ler tal livro. Ela não vai, mas assim, se a Dani começar a pensar, pois é, e aí, Dani, o que nós podemos fazer para te evoluir nesse ponto e tal. Até a Dani construir sozinha aqui, quem sabe se eu lesse mais. Ah, ler é um caminho legal, Dani. Eu gosto dessa ideia, eu ia te sugerir um livro e tal. Quer que eu te sugira? Ah, eu quero. O livro que eu te sugiro nesse caso é esse. E daí fica melhor, porque pessoas apoiam o mundo que ajudaram a criar. Então, se a Dani constrói junto comigo, só que claro, Dani, tempo, né? Isso exige dedicação. Eu preciso sentar, eu preciso conversar. E eu preciso, de fato, construir essa solução junto contigo. Não adianta trazer uma coisa de cima para baixo, porque tu não vai engolir esse enlatado, entende? Não é assim que funciona. E daí, se eu trago de cima para baixo, não funciona. Aí tu vai me dizer assim, pois é, mas daí eu não consigo fazer gestão de toda a minha equipe. É por isso que dizem que um gestor tem que ter até 8 pessoas. Passou de 8 pessoas, daí já bota um outro gestor para 8 pessoas, mais outro gestor para outra pessoa, depois um gestor para os gestores, daí o gestor para os gestores dos gestores, e assim vai escalonando o negócio. É o que dizem, né? Pelo menos a teoria fala isso. Para te conseguir fazer a microgestão. Aí na microgestão, tu consegue avaliar os indicadores dia a dia e os comportamentos que levam a esses indicadores. Então, falando bem do meu negócio, por exemplo, gestão de clientes, né? Gestão de funil. Poxa, gestão de funil é um negócio que minha equipe inteira sabe, assim. Funil é o ar que tu respira. Tudo vem do funil e vai pro teu funil. Tem que cuidar do teu funil todos os dias. Eles sabem decorar esse mantra. Eu cito esse mantra todos os dias para eles. Só que isso eu não consigo fazer gestão se eu não sentar com eles todos os dias. Claro. Então, eu tenho que sentar e ver, cara, e aí?
que está acontecendo? Por que não está rodando esse funil? E esse cliente aqui, o que aconteceu com ele? Tá, esse aqui, por que tu não fez? Mas assim, é no detalhe. Tá, mas aqui então tu tem que fazer tal coisa. Ó, aqui quem sabe tu faz desse jeito. E daí eu tô sempre conversando com eles. Aí tu vai me dizer assim, poxa, mas daí tu passa a maior parte do teu tempo com a tua equipe? Não, Dani, eu não consigo fazer isso todo dia. Não é todos os dias, não é sempre, eu faço sempre que eu consigo. Mas eu me preocupo com isso. Sim. Então, assim, eu tô sempre me organizando, e eu sou bem organizado, para ter tempo para minha equipe. Sim. E daí quando eu vejo assim, ó, esse cara tá se perdendo. Aí eu paro tudo que eu tô fazendo, vou lá e chamo ele de volta. Senão esse cara se perde e não volta mais. Sim. E essa é uma preocupação que eu tenho. Mas assim, se o cara tá indo sozinho e eu vejo assim, olha, ele não tá muito organizado, mas eu conheço ele, eu sei que ele volta, eu deixo ele... Eu não vou, entre aspas, incomodar ele, né? Sim. Eu deixo ele se virar. Porque eu tenho uma equipe muito madura e eu tenho uma equipe que gosta de trabalhar sozinha. Que não gosta que eu fique lá na nuca, né? Vamos lá, e aí, como é que tá? Mas é aquilo dos extraordinários que a gente falava. Esse cara, ele consegue se organizar, né? Mas eu tenho muita gente boa lá, sabe? Claro que foram bem contratados, eles foram bem orientados, tudo eles andam bem sozinhos. E ainda assim, apesar disso tudo, às vezes a galera se perde, então tem que estar junto, tem que estar acompanhando. Mas de uma maneira geral, assim, o pessoal funciona super bem e anda bem sozinho. Mas voltando para a resposta da pergunta, então, eu entendo que uma grande coisa é sentar e conversar, definir metas claras, que as pessoas saibam o que precisa ser feito, não só de resultado, de comportamento. Comportamento é muito importante. Tanto é verdade isso, Dani, que hoje, quando a pessoa entra no meu negócio, o primeiro treinamento que ele tem, o nome do treinamento é Fundamentos. E nós falamos tudo, assim, desde como é que tu passa uma ligação no telefone, como é que é o prefixo da empresa, cara, o que tu tem que fazer com o uniforme, puxa a descarga quando usa o banheiro, coisas assim do dia a dia. Cara, tu atende o público, então olha só, eventualmente pode ser que tu esteja de mau hálito, o colega teu vai te dar um house, come o house, porque é ruim tu atender o cliente, né, com o bafão óbvio tem que ser dito, né? O óbvio, nós sempre falamos isso, o óbvio tem que ser dito. Então, gente, olha só, às vezes tem desodorante no banheiro lá, então se alguém te falar pra te dar uma retocada, não briga com o colega, porque de repente, né, vai lá e retoca desodorante. Coisas básicas, sabe, Dani? Claro que eu fui aqui lá no 80, mas nós também falamos sobre o dia a dia, sabe? Olha só, quando chegou um cliente, serve o café pro cara, de repente o colega não viu e tu prestou atenção, faz isso, faz uma cortesia, ajuda o colega, porque isso também ajuda. Então já vai ensinando como é que é a cultura, porque cultura é muito pertencimento, né? Total. Então, se eu vejo todo mundo fazendo, é muito louco, Dani, assim, quando toca um sino lá na imobiliária, todo mundo bate palma. Quando alguém faz uma locação, fecha o contrato, ou de compra, de venda, ou de locação, todo mundo, o cliente vai lá e toca o sino e todo mundo bate palma. E nós não ensinamos isso para os colaboradores novos. É uma vibração deles. A primeira vez, eles não entendem. A segunda vez, já estão batendo palma. Sim. É muito louco, porque ninguém ensina e todo mundo faz. Claro. Porque é cultura. Legal. Exatamente é cultura. isso. Naturalmente a coisa vai acontecer. Agora, uma coisa muito legal que tu falou do PDI, e eu entendo que nem toda empresa tem condição de estruturar um plano de desenvolvimento individual, porque, de fato, exige tempo, né? Mas tem condição de fazer o mínimo, né? Que é dar um feedback. Raras as vezes que eu vi ou que eu, né, percebi que existiu, ou conversando com as pessoas, se a pessoa foi desligada, alguma vez tu recebeu um feedback, o que é isso? Então as pessoas nem, né, foram desligadas, não sabem por que foram desligadas, vão para uma outra empresa trazendo toda aquela carga de erro, né, do desligamento, fica aquela mágoa, sai falando mal da empresa, ou seja, a gente vai falar de desligamento depois, mas eu quero trazer agora a pauta feedback, porque eu desconheço algo mais genuíno, tá, e mais, como que eu vou te dizer, mais, o quanto dedicado, de fato, para aquela outra pessoa. Quando tu para estruturar um feedback, mínimo que seja, tu vai parar para desenvolver aquela pessoa, para fazer com que aquela pessoa fique melhor. Com certeza. Então, se tem alguma coisa que tem amor envolvido, é no ato do feedback. Sabe, Dani, que eu sempre digo assim, se as pessoas soubessem o poder do feedback, todo mundo faria. Todo mundo faria. Mais feedback. Assim, ó, quem entra na imobiliária tem o que nós chamamos, né, brincando lá, que é as leituras obrigatórias, né? Que não são obrigatórios, mas que eu realmente incomodo a galera para ler. E um desses livros é O Gerente Minuto. E o Gerente Minuto fala sobre feedback minuto. E o feedback minuto é uma coisa assim que nós praticamos todos os dias, o tempo inteiro. Não só os gestores,
sobretudo a equipe, com os colegas e com os gestores. É muito legal, assim, porque eles vêm e dão. E tem, inclusive, no livro ele fala de tu dar um feedback, às vezes um feedback corretivo ou feedback incisivo corretivo, que daí é o mais puxado, que já é a segunda vez, e ficar em silêncio. Que normalmente as pessoas vão, elas, entre aspas, né, dão um tapa e assopram. E no livro ele fala, não, fala o que tu tem que falar e fica em silêncio. A pessoa precisa digerir isso. Sim. Porque se tu já for assoprar, ela não vai entender a importância daquele feedback e não vai... Mas uma coisa que a Dani da Groker ensina no treinamento dela, que é muito legal, quando tu for fazer o feedback, tu sempre escreve os pontos positivos. Então, vamos lá, é um feedback corretivo. Tá? Normalmente se faz feedback corretivo, eu sei que daí tá errado, deveria fazer feedbacks regulares. Ponto. Sim. Não só feedback corretivo. Não vai acontecer. Mas normalmente as empresas fazem feedback corretivo porque, eu tenho um problema, preciso corrigir esse problema, ou comportamental, ou de resultado, enfim, normalmente feedback é comportamental. E daí vem e conversa com o cara pra sentar a lenha. E daí sempre vem, lá vem o feedback, nossa, vou apanhar aqui, nossa, daí o cara já vai tipo um burro pra baixo. Já perde assim. A pessoa, né? E não é essa a ideia. Exato. O feedback não é esse. O objetivo do feedback é corrigir um comportamento pra continuar com a pessoa. Esse é o objetivo, é óbvio. Tanto que se chama de feedback em alguns momentos. Que tá errado. Que tá totalmente errado. Que não é a ideia. Que então, não é essa a intenção. A dica primeira do feedback é, escreve sempre todos os pontos positivos da pessoa numa folha. Escreve à mão numa folha. E lê aquilo umas 3 vezes antes de chamar a pessoa para feedback. Para quê? Para ti se desarmar no feedback. Para ti se preparar e lembrar assim, cara, olha como essa pessoa é importante para mim. Essa pessoa é boa. Ela é boa, ela não tá aqui de graça. Ela tá aqui realmente porque ela merece estar aqui. Então, porque às vezes a gente fica brabo, o gestor, né? Fica brabo com alguma bobagem muito profunda que o colaborador fez e quer ir lá e destruir. Só que tá errado. Então, isso é outra coisa. Nunca com a cabeça quente. Exato. Né? Então, espera, respira. Lê todas as coisas positivas daquele colaborador, chama e daí conversa com ele com o objetivo, daí comunicação não violenta. Exato. Com o objetivo de ajudar e corrigir aquele comportamento. E não descascar o cara. Destruir a pessoa. Não vai adiantar nada. Tu vai perder o colaborador. E daí todo aquele esforço de contratar, de treinar, de ensinar a cultura. Daí o cara começou a aprender o resultado. Aí manda embora. Se perde no feedback mal dado. Aí vai ter que contratar tudo de novo. E é um esforço tão grande para contratar. Primeira técnica que eu aprendi de feedback muitos anos atrás e que me ajuda até hoje, que daqui a pouco seja o mais rápido para fazer, é o feedback sanduíche. Eu gosto de sanduíche. Eu adoro. Tem gente que não gosta, eu gosto. Eu gosto também, porque ele é rápido e é mais fácil de fazer, tu não precisa nem escrever, né? Sim. Que consiste em coisas boas, né? Seria uma fatia do pão, o que precisa melhorar no meio, que seria o recheio, e fecha com coisas boas de novo. Então a pessoa sai feliz ali e vai de fato repensar naquilo. E é sempre importante que o colaborador saiba, ou que me corrija se eu estou errada, que o feedback não é sobre a pessoa dele. É sobre o trabalho dele. Isso. Né? Então, precisa se separar uma coisa da outra. Não pessoaliza, né? Exatamente, não pessoaliza. Sabe que, Dani, falando em feedback, eu tento dar feedback para minha equipe, pelo menos de 6 em 6 meses. Isso. Às vezes, mal sucedidamente. Mas, via de regra, eu mais ou menos consigo. E no meu feedback, eu estruturo ele sempre em setor e colaborador. Então, primeiro eu falo todos os pontos legais do setor, os pontos que não foram legais do setor. Então, ele já se contextualiza dentro do que aconteceu naquele semestre. Boa. E depois eu trago o colaborador. E eu faço sanduíche. Aí eu trago os pontos positivos, trago os pontos que precisam melhorar, as oportunidades, e depois termino com os pontos positivos. E eu tomo sempre cuidado ali no final de todos os feedbacks. Eu falo, este é o momento de feedback. E o feedback é uma via de mão dupla. Agora é tua vez. Tua vez. Isso é tão importante. Por isso que eu sempre agendo o feedback. Daí, às vezes, o pessoal diz assim, eu não tenho nada pra falar. Eu, poxa, mas eu agendei contigo. É importante pra mim. Tu precisa me ajudar a ser um gestor melhor. Essa é a hora de tu me ajudar a me desenvolver. Se tu não fala, como é que eu vou ser um gestor melhor pra ti? Então, tu precisa falar. Às vezes, uma vez só ele não traz, mas nas próximas ele traz. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu preferi que fosse feito de tal jeito e tal. Isso, nossa, assim, isso engrandece rico, né? A relação de uma maneira, assim, muito profunda, muito sólida. Verdade. Olha só, já são 13h44, a gente vai chamar outro intervalo aqui no cafezinho com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Não sai daí que a gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM.
Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando e meio ambiente protegido. Todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48 e a gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Hoje eu estou recebendo o Rodrigo Zucco, da Imobiliária Eger. A gente está falando sobre gestão de pessoas e agora no terceiro bloco a gente vai falar sobre desligamento. Desligamentos também faz muito parte da gestão, né, Zucco? Não é o melhor momento, mas é um momento importante, uma decisão que precisa ser rápida, né? Eu aprendi isso também, que a gente contrata devagar e desliga rápido. É a regra, é uma regra. Exato. Quando que tu entende que chegou o momento de desligar? Onde que tu identifica, bom, agora não tem mais como? Quando o comportamento está desalinhado com o comportamento esperado da cultura do negócio. Sim. Sabe que eu nunca vou esquecer, Dani, meu primeiro desligamento. Meu primeiro desligamento foi horroroso. Sim. Horroroso. A colaboradora foi pega de surpresa, chorou, fez um bolo, disse que não queria ir embora. Nossa, foi traumático, assim, e eu, naquele dia, decidi assim, eu nunca mais quero passar por isso. Foi muito ruim. E desde então, eu sigo a regra de me certificar de que o colaborador sabe por que ele está sendo desligado, antes dele ser desligado. Hoje, normalmente, o colaborador sai antes. Ele pede para sair porque ele vê que ele não está alinhado, que ele não está entregando. E como a cultura é super forte, ele acaba saindo... Em 1 ou 2 semanas, ele desalinhou, já sai. É bem rápido mesmo. Ele decide, ele sai, não fica mais, e é o que para nós ajuda muito. Mas eu sempre digo para os meus gestores que se for fácil, que se sentir bem em fazer o desligamento, tem alguma coisa errada. Não pode, cara. Poxa, tu tá desligando uma pessoa. Esse cara tem uma família, esse cara precisa desse dinheiro, esse cara, né, ele vai ter que se colocar de novo no mercado de trabalho. Se for uma coisa assim, é só mais um desligamento, é porque tu tá desconectado, né, com aquele cara que tá ali, com o ser humano. Então eu não gosto disso, sabe? Eu realmente me preocupo com eles. E às vezes, quando eu desligo os meus colaboradores, eu vejo que eles não têm perfil para ficar ali comigo, mas não quer dizer que eles sejam pessoas ruins ou que eles não sirvam para outras empresas. E é muito difícil, Dani, um cara sair de lá desempregado.
Eu ligo pros meus amigos empresários e digo, cara, olha só, eu tô com um cara que tem um perfil assim, assim, assim. Ele não serve pra mim por isso, por isso, por isso. Tu quer ele aí pra ti? Quero. Então, o cara já sai empregado do meu negócio. Que legal isso. É muito raro, Dani, alguém sair do meu negócio sem ter um outro lugar. Mas muito raro mesmo. Assim, se o cara fez alguma coisa muito grande, assim, o cara me roubou. Poxa, esse cara, eu não indico. Sim, é justa causa, enfim, outra, né? Eu não indico esse cara, assim, se queimou comigo. O cara me sacaneou. O cara fez de propósito lá pra... Esse cara não indico. Mas vida e regra, Dani, isso não acontece comigo, porque se o cara tá lá comigo, ele fez todo o processo seletivo, ele ficou um tempo... É porque ele tá alinhado com os meus valores, ele tá alinhado com a minha cultura, então eu não corro esse risco. Sim. De repente, né? Quer dizer, corro, né? Mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante, agora tu falou do teu primeiro desligamento, e para mim também, o meu primeiro desligamento foi muito ruim, de suar a mão, e eu sei por quê. Foi porque essa pessoa, mas não sei se pra ti foi assim, pra mim foi porque eu não tinha dado nenhum feedback pra essa pessoa. Claro. Então essa pessoa foi pega de surpresa porque eu nunca tinha parado pra conversar com ela, tava muito desconfortável com o resultado dela, com o comportamento dela. Fazia reuniões, né, para todos, não individualizava, achava que o meu recado tinha sido dado, né? Mais uma vez, aquela gestora lá de trás, né? 0 pessoas, né? Muito focada em resultado a qualquer custo. E a pessoa foi desligada sem... Pega totalmente de surpresa, porque nunca tinha recebido um feedback, nunca tinha tido a oportunidade de melhorar para se manter naquele cargo. Dani, assim, ó, na verdade o desligamento começa na contratação, Exato. Né? Então, assim, se tu fez a contratação do jeito certo, veio acompanhando do jeito certo, o cara tá alinhado com o perfil, e tu vai fazendo os feedbacks, vai alinhando, vai aparando as arestas, vai conduzindo do jeito certo, vai desenvolvendo o colaborador, a probabilidade é esse cara cada vez crescer mais e querer ficar. Se tu não desenvolve esse cara, teoricamente, né, ele vai se perder aí, tu vai perder a gestão desse cara e ele vai acabar indo embora, enfim. Mas também acontece do mercado mudar, a empresa mudar, o negócio mudar, o gestor mudar. De repente, tu, enquanto gestor, vai evoluir, vai crescer, vai aprender, vai desenvolver, e o cara não tá nessa pegada, ela não tá nessa vibe. Ele quer continuar fazendo a mesma coisa. Só que se esse cara não cresce, a empresa acaba... Uma empresa é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Quando a equipe é tão forte quanto o seu pior colaborador. Então, se esse cara não entrega, a equipe inteira não performa. E, de repente, está o cara lá, não está muito afim, né? O que a Rafaela chama de pouca voia, não tem vontade de trabalhar e tal. E daí acaba prejudicando todo o grupo. Então, acontece isso também. E nesse momento é o momento mais importante do acompanhamento, do feedback. Cara, olha só, nós estamos crescendo, está acontecendo isso no mercado, no negócio, na empresa, nós, né? Vamos junto. Cara, olha só, você tem tanto tempo para desenvolver essas habilidades, esses comportamentos. Se você não desenvolver isso em tanto tempo, eu não vou conseguir ficar contigo. Exato. E eu já disse para colaboradores meus, cara, eu amo trabalhar contigo. Mas se você não chegar lá onde eu preciso que você... Eu não vou poder continuar trabalhando contigo. Eu não tenho como te manter. Eu não tenho. Eu preciso que você melhore nisso, ou nós não vamos poder trabalhar juntos. E daí o cara vai e faz os movimentos, ou não. E quando não faz os movimentos, eu chegava para conversar e o cara já sabia. Então, daí não dói. Sabe sobre o que é essa conversa, né? Tá, eu sei. Então tá tudo certo, né? Nós já vimos conversando bastante tempo, então você já estava ciente, não atingiu, né, os comportamentos que nós precisávamos, nem os números que nós precisávamos e tal. Então, assim, não vou poder continuar. Sim. Então, ok, tá tudo certo. Mas, quem sabe, nessas empresas aqui, você pode, vai lá, diz que fui eu que te indiquei, né? Qualquer coisa, espera ele me ligar, eu falo com ele. E isso funciona muito bem. Inclusive, essa semana agora, sábado, um colaborador meu saiu, foi o último dia dele lá, e eu indiquei ele para 3 empresas. E das 3, 2 chamaram ele para conversar, para fazer entrevista. Exato. Porque é isso, né? A intenção do gestor, da liderança, é fazer com que as pessoas sejam melhores. Sim. E a equipe, ela é o reflexo do líder, né? Sabe que eu acho que é dolorido, às vezes, para as lideranças ouvirem isso, né? Porque eu já falei, inclusive, para amigas minhas próximas, né? Que é minha equipe isso. Digo, cara, tem uma coisa para te dizer. Chá de revelação aqui agora para ti. Tu não é uma boa gestora. Sim. Dani, é muito louco, assim, ó, aproveitando esse gancho. Eu tenho um gestor lá de locações, que é o Eduardo. E o Eduardo,
peço para ele fazer as coisas da equipe, assim, e agora a equipe começou a super performar, assim. Mas e eu falo para ele assim, Eduardo, é muito louco, assim, olha quando tu bota a mão, o que acontece. Então ele vai, ele conversa, ele acompanha, e é muito legal porque além de a equipe entregar resultado, e claro, tem todas as cobranças, tudo, tem todo o desenvolvimento feito por parte dele em relação à equipe, tem o reconhecimento da equipe. Então sempre nas festas de fim de ano eles reconhecem o Eduardo. Eu queria agradecer o Eduardo, porque ele nos ajudou, porque ele me acompanhou, porque, enfim, ele foi firme, ele me deu até uns relhaços de vez em quando, mas ele estava lá quando eu precisei. Então, olha que legal. A equipe sabe a importância do gestor e que o gestor tá ali para ajudar. Não para sacanear, para cobrar, para espremer. Não, cara, tamo junto. Tá todo mundo no mesmo barco. Mesmo barco, exatamente. Zuko, a gente tem um quadro no cafezinho, que é a participação a pergunta do internauta, tá? Então deixa uma caixinha sempre lá e as pessoas perguntam. Tenho várias perguntas hoje, mas eu vou te fazer uma da Rebeca Barbieri, tá? Que ela diz o seguinte, ela é uma Gen Z, tá? Então ela pergunta assim, como adaptar a sua gestão às diferentes gerações presentes no mesmo ambiente de trabalho? O mercado regula. O próprio mercado regula. Eu, particularmente, tenho uma equipe bem jovem. E não adianta, assim, é o que eu falei antes, Dani. O mercado também é composto por todas as gerações. Se eu não souber conversar com essas gerações, eu estou saindo fora do mercado. Então, ou a empresa se adapta ao mercado e entende o que está acontecendo no mercado, ou a empresa não vai mais estar no mercado já. Por exemplo, tá? Se nós não atendermos pelo WhatsApp, pegando um exemplo bem, né? Ou pelo Instagram, ou se nós não estivermos presentes no TikTok, cara, eu não vou estar atingindo essa geração. Exato. Eu preciso estar lá. Se eu não estou lá, se eu não estiver gerando um conteúdo que seja aderente a esse público, como é que eu vou chegar nesse público? Não tem como chegar nesse público. Cara, eu faço projeto nas escolas, sabe? Eu tô lá, eu tô conversando com o público. Tudo bem, meu propósito com o projeto é fomentar o empreendedorismo desde jovem em Santo Ângelo. Eu sei que é esse projeto, mas isso é uma forma de eu me conectar com a geração que está vindo, entender o que linguagem eles estão falando, o que está vindo no mercado. São os futuros clientes, bem como exatamente, falou, né? Ou colaboradores. Exatamente. São colaboradores, exatamente. Zuko, agora são 13h58. Eu tinha muitas outras perguntas. Acho que essa conversa poderia ficar a tarde 4 horas inteira conversando aqui. sobre isso. Ai, que delícia. Mas, assim, para finalizar, queria que tu deixasse um conselho, tá? Para os empreendedores, empreendedoras, né? Empresários, empresárias aqui de Santo Ângelo, que daqui a pouco estão com alguma situação dentro das suas equipes e gostariam de ouvir, sei lá, um conselho aí que tu cobraria para dar. Qual seria a respeito de gestão de pessoas? Eu tenho 2 dicas para dar que eu entendo que são bem legais. Eu vou fazer 2 vendas aqui, né? A primeira é o Sebrae, que eu sou fã do Sebrae. Então, assim, muitas coisas que eu faço na gestão hoje eu aprendi com ferramentas do Sebrae. Eu entendo que, assim, é uma porta de entrada, é um primeiro nível, uma coisa que ajuda muito, organiza pra caramba a casa. E o segundo, que daí é um nível um pouco mais maduro, mais profissional, tão bom quanto, talvez melhor até, é a Dani da Groker, né? Propaganda grátis para ela aqui, mas é que me ajudou um abraço muito. Pra Dani. A Dani Pilau, que é assim, eu sempre digo que ela é impecável. Então ela realmente ensina a tu trocar o pneu do carro antes dele furar, não trocar com o carro andando. Estratégia, né? Estratégia. Como fazer gestão de maneira impecável com pessoas. Tanto é verdade, Dani, que quando o bicho pega para mim, é lá que tu recorre. É lá, eu ligo pra ela, tô com esse problema aqui. E daí, sempre tem que ter alguém, né? Sim. Pra ter modelar. Ela é meu modelo. Sim, legal. Zuko, é sempre um prazer conversar contigo. Prazer foi meu. Obrigada por ter aceito. Obrigada por essa conversa rica. Adoraria, de verdade, ficar mais tempo aqui conversando. Acho que esse cafezinho podia ter, de verdade, umas 4 horas. Umas 4 horas, né? Obrigada mesmo. Hoje a gente falou sobre algo que está no coração de qualquer empresa, as pessoas. Desde a escolha, passando pelo desenvolvimento, até as decisões mais difíceis, tudo isso constrói ou destrói uma organização. Talvez seja essa a grande reflexão. Empresas não crescem apenas com estratégia, crescem com gente bem escolhida, bem liderada e bem cuidada. Para fechar nosso cafezinho de hoje, a gente fala de parceria. Assim como uma empresa precisa de confiança, planejamento e visão de longo prazo para crescer, o mesmo vale para a tua vida financeira. O Sicredi, parceiro do nosso programa, acredita justamente nisso. Relações próximas, desenvolvimento das pessoas e fortalecimento das comunidades. Mais do que uma instituição financeira, o Sicredi é uma cooperativa que caminha junto com quem quer crescer de forma sólida e sustentável. Agradecimento, então, especial ao Sicredi, também aos nossos demais parceiros, Corsã, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.